Olá pessoal, nós vamos resolver então o exercício 4 da primeira lista. Uma indústria comercializa um certo produto e tem uma função custo total em milhares de reais, dada por custo igual a x ao quadrado, mais 20x, mais 475. A função receita total em milhares de reais é dada por receita igual a 120x. Determinar o lucro para a venda de 80 unidades e em que valor de x ocorrerá o lucro máximo. Observe aqui no enunciado essa informação aqui, que a função custo é dada, aqui está escrito em R$1.000, né? Leia-se assim, em milhares de reais. E aqui também a função receita em milhares de reais. Esse dado é muito importante, a gente já vai comentar ele. Está aqui na lousa então os dados do exercício. Uma empresa que comercializa um certo produto, vende uma certa quantidade de unidades que a gente está denotando como X. E o custo desse produto depende então dessa quantidade aqui e é dado por essa função. A receita também depende dessa quantidade de unidades comercializadas e é dada por essa função aqui. Mas o exercício indica que as duas funções estão retornando o valor delas em milhares de reais. Significa o seguinte: se eu pegar uma certa quantidade aqui de unidades, fabriquei e vendi X unidades, coloco esse valor de X aqui, a função me retorna um valor, que no caso aqui é o meu custo. Esse valor que vai ser retornado, ele está expresso em milhares de reais. Então a gente precisa tomar cuidado aqui para calcular o custo e a receita. A hora de chegar no resultado, não colocar aquele resultado lá tantos reais. Não, as duas funções estão expressando para mim em milhares de reais. É comum isso acontecer no exercício, então quando aparecer num exercício uma função e comentando que é dado em tantas unidades, é importante que você observe isso daí para na hora de achar o resultado, você não errar o valor. Fazer essa conversão aqui. Então vamos lá, o item A. Ele quer saber o lucro para a venda de 80 unidades. Aliás, antes ainda então do item A, ele está me perguntando aqui o lucro, né? Acontece que ele me forneceu a função que descreve o custo e a função que descreve a receita. E está me perguntando agora o lucro. Então eu preciso encontrar a expressão que me indica o lucro em função dessas duas. O que é o lucro que eu obtenho quando vendo alguma coisa? O meu lucro é igual ao que eu ganhei, ou seja, a minha receita, que está aqui, receita, menos o que eu gastei para produzir essas unidades, menos o meu custo, que está aqui. Então essa é a forma que a gente vai trabalhar aqui, para responder esses dois itens. Lucro é igual à minha receita menos o custo. Naturalmente, se a receita depende de X, da quantidade de unidades que eu estou comercializando, o custo também depende de X, então o lucro também depende desse X. Então eu preciso encontrar primeiro aqui a equação desse lucro. Para fazer isso, o lucro então de X é igual à expressão que me indica a receita, 120x, menos, agora aqui vem um detalhe muito importante, o lucro é a minha receita que está aqui, menos o meu custo. O custo é isto aqui tudo. Essa daqui é a expressão que denota o meu custo. Tudo isso daqui é o custo. Então, o meu lucro é receita menos tudo isso daqui. Significa que
A minha expressão do custo tem que ficar entre parênteses aqui. Senão você vai encontrar a expressão errada para o lucro. x2 mais 20x mais 475. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Lucro igual a receita menos custo. Isso aqui é receita. Isso aqui é o custo. Se eu não colocasse esses parênteses aqui, esse sinal de menos ficaria apenas para o x2, né? Então, sendo o lucro igual a 120 menos o x2, e continua a expressão aqui. Não. O lucro é receita menos todo o custo. Significa que toda a expressão tem que ficar entre parênteses, e esse menos aqui, ele vai operar com todas essas parcelas. Ficou claro isso daqui, pessoal? Sempre que você for compor funções dessa forma, é importante que você, ao subtrair, ao somar tudo bem, né? Mas ao subtrair, você tem que colocar a segunda expressão aqui entre parênteses. Senão você vai encontrar aqui a sua expressão que denota o seu lucro, que vai estar errada. Então, vamos pegar isso aqui, fica o lucro igual a 120x menos x2, menos com mais dá menos, então é menos 20x, e menos com mais dá menos, menos 475. Agora eu posso simplificar isso daqui. Lucro igual. Tenho só um termo em x2, vamos colocar ele aqui já, menos x2. Aqui eu tenho dois termos em x, 120x menos 20x, isso dá 100x. Menos 475. Essa daqui vai ser a minha função lucro, e é com ela que nós vamos trabalhar, que o item A e o item B falam em lucro, né? Nós vamos precisar desta expressão aqui, e não de nenhuma dessas daqui, esta ou esta em particular. Eu preciso da composição das duas. Então a primeira equação, o primeiro dado que eu preciso levantar aqui para resolver o exercício é isso, é a partir daqui que a gente vai resolver. Então o item A pede para mim o lucro para venda de 80 unidades. Ou seja, o lucro, quando eu vender 180 unidades, X representa as unidades. Então, é o lucro para 80 unidades. É igual. Basta aqui, então, agora substituir o X por 80. Menos 80 ao quadrado, mais 100 vezes 80. Eu desconfio que esse ponto não está aparecendo muito bem aqui, né? O ponto está muito pequeno, não deve aparecer bem na filmagem. Então, só observando que quando eu colocar um x aqui reto, eu estou fazendo a multiplicação, e esse x curvinho aqui é a minha variável x, né? Então, 100 vezes 80 menos 475. Bom, agora eu posso calcular isso daqui, que vai dar 80 ao quadrado, menos 80 ao quadrado. Então é menos 80 ao quadrado, 6.400. 100 vezes 80, 8.000. Mais 8.000. Menos 475. Se você fizer essa conta aqui, se eu não me engano, vai dar 1.125, né? Isso. 1.125. O quê? Agora, a gente vai precisar usar esse dado aqui. Se
se eu não tivesse essa condição aqui, que a minha função é expressa em milhares de reais, seria R$1.125. Como todo valor que essa função me retorna é dado em milhares de reais, são 1.125 milhares de reais. Ou 1.125.000 reais. Aí sim, esse 1.000 eu estou embutindo aqui agora, e aí eu posso dizer que isso daqui é em reais. Tudo bem, pessoal? Vou deixar um segundinho aí para a gente fazer o item B. Então tá aí, vamos só copiar aqui a nossa expressão simplificada do lucro para poder resolver o item B. Lucro é igual a pronto. Então tá aqui. No item B é pedido o seguinte: em que valor de X ocorre o lucro máximo? X representa as unidades que estão sendo comercializadas. Então ele está perguntando quantas unidades devem ser comercializadas para obter o máximo lucro possível. Bom, quando eu quero analisar uma função de segundo grau, como essa daqui, em termos de máximo e mínimo, uma ferramenta muito útil para isso é o gráfico da função. Aqui a gente não vai precisar desenhar esse gráfico detalhadamente, mas vamos fazer um esboço aqui do gráfico para ver o que está acontecendo. A gente sabe que o gráfico de uma função de segundo grau sempre dá uma parábola. Essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima, algo assim, ou a concavidade voltada para baixo, algo assim. Quem determina essa concavidade é o sinal que acompanha aqui o x. O sinal do termo que contém o x quadrado vai me dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Se esse sinal for positivo, a concavidade é para cima, dessa forma. Se o sinal for negativo, ela é para baixo, desta forma. Então a gente sabe que a gente está lidando com algo desse tipo aqui no gráfico, uma curva assim. Então vamos fazer um esboço aqui. Não sei os valores, mas o gráfico vai ser algo assim. E aqui, em Y eu estou representando o meu lucro, e em X eu estou representando a quantidade de unidades comercializadas. Observe o seguinte: à medida em que eu aumento as unidades que são comercializadas, comercializo mais unidades, o gráfico indica que o meu lucro vai aumentando. Vai aumentando, aumentando, até que ele chega aqui num valor máximo. Depois eu continuo aumentando a minha produção e ele vai diminuindo. Eu ainda tenho lucro, o lucro ainda é positivo, ele está aqui acima do eixo X. Mas já é um lucro menor do que esse lucro máximo. E vai decaindo. Então, meu lucro vai ser máximo exatamente neste ponto aqui, que corresponde ao vértice dessa parábola. E a gente sabe lá da teoria de funções de segundo grau, que existe uma fórmula para a gente achar a coordenada x desse vértice e a coordenada y. Isso está lá melhor descrito também no vídeo sobre equações de segundo grau. O que a gente precisa lembrar agora aqui para esse exercício é que nesse ponto aqui, no vértice, ou seja, no ponto em que o meu lucro é máximo,
eu tenho aqui então um x, que eu vou chamar de xv, x do vértice, e tenho aqui um y, v, que eu vou chamar de y do vértice. Esse ponto, então, v, o vértice, ele é dado pelo x do vértice, y do vértice. Eu não preciso calcular aqui o y do vértice, porque ele não está me perguntando qual é o lucro máximo. Você não teria que fazer esse cálculo. Ele está me perguntando apenas qual que é a quantidade de unidades que devem ser produzidas para que eu obtenha esse lucro máximo. Então eu preciso achar isso daqui, o xv, o x do vértice. E o x do vértice ele tem uma fórmula simplesinha para ser encontrado. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Dá para deduzir isso daqui da própria equação, mas a fórmula é simples, fica mais fácil a gente memorizar. Ora, quem é b e quem é a? Lembrando que essa função aqui de segundo grau ela é do tipo ax2 mais bx mais c. Então basta identificar aqui os coeficientes correspondentes e aplicar nessa fórmula. X do vértice fica menos, esse menos aqui é dessa fórmula, então é obrigatório que eu coloque esse menos aqui já. Esse menos aqui. B. Quem é B? B é o coeficiente que acompanha o x. Na minha equação, x está aqui. Qual que é o coeficiente dele? É este. É o mais 100. Lembre-se sempre, coeficiente, esse número que acompanha o x, ou que acompanha o x2, ele é um número, e como número ele tem um sinal. Então, para transportar aqui para a fórmula, você tem sempre que considerar o número com o sinal dele. Senão a conta não dá certo. Então aqui, eu tenho mais 100. O valor de b. Então vamos colocar aqui 100. Sobre 2 vezes a. O a é o coeficiente que multiplica agora o x2. x2 está aqui. E o a, quem é? É o menos 1, né? Que está multiplicando o x2 aqui. O 1 fica omitido, porque multiplicar por 1 é a mesma coisa. Mas o sinal de menos não. O sinal de menos aqui é muito importante. Então esse menos 1 que está aqui é o meu a. Então eu preciso transportar ele para cá com o sinal. 2 vezes menos 1. Então esse sinal de menos veio da própria fórmula e esse sinal de menos veio desse coeficiente aqui. Agora é só operar isso daqui, eu já vou encontrar o valor de x para o vértice. A gente fica com menos 100 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Posso cancelar esses sinais aqui, fico com 100 sobre 2, que é igual a 50. 50 o quê? 50 unidades. Significa que eu vou produzindo unidades aqui, o meu lucro vai aumentando. Quando eu atingir a marca de 50 unidades, que foi esse x do vértice que a gente calculou aqui, atingindo 50 unidades, o meu lucro é o maior possível, é o máximo. E a partir daí ele começa a decair outra vez. Então fica respondido aqui o item B. Quantas unidades precisam ser produzidas para que eu atinja o meu lucro máximo? 50 unidades. Tranquilo, pessoal? Vamos lá para o exercício 5, então.